Porque o azeite que andava com Samuel estava a rejeitar cair na cabeça dos irmãos de Davi. Aquele que não contaram com ele Pois. é aquele que era ele. A Bíblia fala no livro de Gênesis que no princípio a terra era sem forma e vazia. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Tudo quanto Deus dizia, assim houve, conforme Deus falava. E a Bíblia fala que Deus no primeiro dia cria o céu e a terra. Cria depois os animais e começa a criar todos os outros seres viventes à parte do homem. Na sexta-feira, a Bíblia fala que Deus cria o homem na sexta-feira, mas nos dias anteriores que Deus criara o homem, ou antes de Deus criar o homem, já haviam sido criados determinadas coisas, os animais, seres viventes, e frutas e alguns alimentos comestíveis que Adão poderia se alimentar no jardim. O que me chama a atenção nesses textos é que a Bíblia fala que Adão foi criado em último lugar. Na sexta-feira. E sendo Adão, tendo sido criado por Deus na sexta-feira, mas já ganhou um nome de Adão. Deus primeiro cria o homem na sexta-feira, mas na sexta-feira em que criou o homem, já lhe colocou um nome de Adão. Agora, o que me chama a verdadeira atenção nesse texto é que antes de Adão ser criado, já haviam sido criados os animais, assim como as plantas, as árvores, tudo quanto Adão poderia ter à sua volta. Mas tudo quanto Deus criou antes de Adão, mesmo depois de serem criados, ou antes de serem criados Adão, eles foram criados em primeiro plano, mas ainda não tinham nenhum nome. Ninguém tinha como chamar o cão de cão. Ninguém tinha como chamar o leão de leão. Ninguém tinha como chamar a girafa de girafa. Mas ele já tinha uma certa existência. Mas quando o homem é criado em último plano na sexta-feira, Deus já teve a capacidade de lhe chamar de Adão. O que me chamou a atenção nessa história é que por mais que você é colocado no último lugar, não se preocupa, porque você pode ser responsável para dar uma denominação para aqueles que foram criados em primeiro lugar. Porque o fato de você for criado e ser chamado no último plano não significa dizer que você não pode passar no primeiro plano. Porque o mesmo Adão que foi colocado no jardim em último plano é o mesmo que já ganhou um nome. Agora, Adão que foi criado em último plano, que já teve o direito de conseguir um nome, ele virou responsável por dar nome naqueles que foram criados primeiro. Aleluia. Para te fazer entender que não se preocupa pelo estado da vida em que você está. Talvez as pessoas na tua família te colocam sempre no último plano. Talvez as pessoas na casa, na igreja em que você cultua, te colocam sempre no último plano. Mas não se preocupa, porque quando a chamada de Deus acontecer na tua vida, você vai ser responsável por chamar e dar maior existência das coisas que estão a ser colocadas antes de você. Até porque a Bíblia declara, pastor Seabra, que quando Jessé foi para ungir Davi, a primeira pessoa que lhe colocaram em frente foi Eliabe. E ele disse, certamente esse deve ser o homem que Deus escolheu, porque parecia formoso, ele era lindo, ele era batalhador. Mas Deus diz assim, eu não vejo como o homem vê. O homem vê por fora, mas eu vejo pelo coração. Depois ele disse, não tem mais alguém. Veio o segundo, não era. Chamaram o terceiro, o quarto, o quinto, até o sétimo. E depois falaram assim, será que não tem mais ninguém? Todos esses aqui acabaram. Aquele que não contaram com ele é aquele que era ele. Aquele que seria o rei. Ele foi o último a se sentar na mesa, mas foi o primeiro a ser ungido naquela mesa. Então, o fato de ser último não significa que você também vai sair em último. Porque partir primeiro não significa chegar primeiro. Sair primeiro não significa chegar primeiro. Porque o meu Deus é o Deus que inverte a fila. A Bíblia fala que nesta história que o pastor Seabra retrata há pouco tempo, Davi foi o homem que foi esquecido. Mas foi alguém que foi esquecido no momento em que ele estava a fazer a obra do pai lá no campo. O que me
me chama a atenção é que Samuel, quando aparece para a casa de Jessé, apareceram certas pessoas. E quando ele pergunta para o pai se não há mais ninguém que ele poderia ungir, porque o azeite que andava com Samuel estava a rejeitar cair na cabeça dos irmãos de Davi que estavam presentes. Que significa dizer, o que me chama mais atenção aqui é que talvez o pai, quando lhe perguntam para o Samuel se há mais alguém, o pai não afirma que tem Davi numa primeira instância. Em outras palavras, o pai estava a tentar falar para Samuel: você parece um fotógrafo que quer nos tirar foto. Quem não está presente não pode sair, não tem como. Mas na visão de Deus, Deus não está preocupado só com os presentes. Deus está preocupado com quem tem a presença dele. Sabe por quê? Porque até Samuel, ele era conhecido em Israel. Mas Davi não era conhecido em Israel. Samuel era conhecido e reconhecido em Israel. Mas Davi não era conhecido nem reconhecido em Israel. Samuel, Deus lhe levanta para ungir Davi. Que significa aquele que não era reconhecido, que não era conhecido, Deus levanta um conhecido e o reconhecido para ungir um desconhecido que não era reconhecido. Deus levanta um grande para ungir um pequeno. Porque está a chegar o momento em que Deus vai levantar os que são para poder ungir os que não são. Que Deus vai levantar aqueles que não podem para confundir os que podem. Está a chegar o momento em que Deus vai começar a levantar os pequenos para confundir os grandes.